E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais uma aula e o assunto de hoje será de teoria da ligação de valência. Bom, essa teoria ela foi proposta então por Linus Pauling, tá, em 1954, e é uma teoria que foi muito usada entre as décadas de 40 e de 60, mas como a ciência sempre ela vai evoluindo, então ela foi sendo substituída por outras teorias, como a teoria do orbital molecular, teoria do campo cristalino e outras teorias, mas ela, embora hoje ela seja dita como uma teoria fora de moda, ela ainda é base para o entendimento de algumas moléculas da química orgânica e também moléculas pequenas da química inorgânica. A gente tem que levar em consideração que átomos que têm elétrons desemparelhados, eles tentam fazer uma combinação com outros átomos que também tenham elétrons desemparelhados. Então, nessa tentativa de emparelhar os seus elétrons, acaba ocorrendo as ligações covalentes, tá? As ligações que acontecem na camada de valência de átomos que não são metais, né? Dos não metais ou dos ametais. Então, dessa maneira, quando você tem elétrons desemparelhados, que vão se combinar em pares, eles estavam desemparelhados, agora eles estão emparelhados em pares, e todos os átomos envolvidos vão atingir, então, uma estrutura eletrônica estável, que é a estrutura eletrônica de um gás nobre. Então, ele vai ficar, né, com seu nível eletrônico mais externo preenchido, completo, e aí ele tem, então, uma estrutura de um gás nobre. Então, dois elétrons compartilhados por dois átomos acabam fazendo ali, formando uma ligação iônica, uma ligação covalente, desculpe, como a gente tem aprendido até agora. Então aqui eu tenho o retratinho, né, do querido Linus Carl Pauling, né, esse grande cientista que ganhou 2 prêmios Nobel, né, o prêmio Nobel de 54 pela teoria das ligações químicas e o prêmio Nobel da Paz em 62, porque ele fez uma campanha muito forte contra os testes nucleares. E também tem algumas curiosidades, né, que a gente sabe sobre o Linus, é que ele tinha um interesse muito grande com o estudo da vitamina C. Ele considerava assim como se fosse um paliativo, quase que um elixir da longa vida, e também essa teoria da ligação química dele ajudou muito o entendimento da estrutura da molécula do DNA. Então ele teve essa contribuição aí, nosso querido Linus Pauling. Bom, então, geralmente o número de ligações formadas por um átomo é igual ao número de elétrons desemparelhados que existe no estado fundamental, que é o estado de menor energia. Então, se um átomo ele tem 3 pares de elétrons, 3 elétrons desemparelhados, ele vai fazer 3 ligações, vai ser um átomo trivalente. Se ele tem 4 pares de elétrons desemparelhados, ele vai fazer 4 ligações, é um átomo tetravalente, e assim por diante. Contudo, em muitos casos, os átomos eles podem formar mais ligações que são as previstas dessa maneira que eu acabei de dizer. Ou seja, digamos que ele tem ali 4 elétrons, 2 estão emparelhados, mas 2 estão desemparelhados. Normalmente, ele faria 2 ligações, seria um átomo bivalente. Mas ele pode passar por um fenômeno chamado de hibridização, que ele pode promover esses elétrons que estão emparelhados para orbitais desemparelhados. Então, se ele faz esse desemparelhamento aqui, ele já pode fazer 4 ligações. Tá? Isso acontece através do que a gente chama de excitação do átomo, tá? Isto é, fornecendo-lhe energia, quando os elétrons desemparelhados no estado fundamental, quando os elétrons emparelhados, tá? Ele está aqui emparelhado, mas está no estado fundamental. Então, ele é desemparelhado para orbitais que estão vazios, mas que cabem esses elétrons ali. Isso faz o quê? Isso aumenta o número de elétrons desemparelhados. Aqui eu tinha só 2 desemparelhados, agora eu tenho 4 desemparelhados, tá? E com esse aumento, você aumenta, consequentemente, logicamente, o número possível de ligações. A forma da molécula, a geometria da molécula, então ela vai ser determinada
pelas direções em que esses orbitais estão apontando. Tá? A geometria de uma molécula ela é determinada pela posição que os núcleos dos átomos assumem no espaço, numa visão espacial, realmente em 3D, tá? E essas posições elas são direcionadas pelas direções onde apontam os orbitais dos elétrons que estão fazendo as ligações. Tá? Os elétrons do nível de valência do átomo original que permanecem emparelhados são chamados de pares isolados ou pares não ligantes. Então, aqueles elétrons que fazem a ligação são os elétrons ligantes. Aqueles que não fazem a ligação são elétrons não ligantes, pares não ligantes, mas que eles também contribuem para a geometria da molécula, porque eles vão ocupar orbitais, e esses orbitais vão apontar para alguma direção, e esse apontamento para alguma direção vai determinar, consequentemente, a geometria de uma molécula. Então, uma ligação covalente nada mais é do que o resultado do emparelhamento de elétrons dos átomos que estão fazendo essa ligação. A gente tem que levar em consideração que, quando está acontecendo uma ligação química, os spins dos elétrons que estão fazendo a ligação, eles têm que ficar de uma forma antiparalela, ou seja, um vai apontar para cima e o outro vai apontar para baixo. Tá? Os spins, né, o número quântico spin, vai ter que estar de uma forma antiparalela, porque você tem que obedecer o princípio da exclusão de Pauli. Né, que estabelece que dois elétrons de um átomo eles não podem ter os 4 números quânticos iguais. O número quântico principal, o secundário, o magnético, tá magnésio, mas é magnético. Vamos arrumar isso agora já. Magnético. Eles não podem ser iguais. Então, só para lembrar aqui os números quânticos, vamos ver isso aqui. Nós temos, então, os números quânticos, principal, secundário, magnético e o spin. E esse número quântico ele não pode ser igual para um mesmo elétron em um átomo. Então vamos considerar aqui o átomo de carbono, que tem número atômico 6, e aí quando nós fazemos a distribuição eletrônica dele, vai ser um S2, 2S2 e 2P2. Os elétrons aqui desse 1S2 está aqui no orbital S. O subnível S tem apenas um orbital. Aqui o 2S é igual. E o 2P, o subnível 2P, nós temos ali 3 orbitais. Então, quando a gente vai colocando os elétrons aqui no primeiro, que é o 1S2, nós temos 2 elétrons. Então, a gente coloca um para cima e outro para baixo. Aqui nesse 2S, são 2 elétrons. E aqui no 2P, são 2 elétrons. Então, eu começo o preenchimento de uma forma de semi-preenchimento, né? Bom, vamos fazer, então, os números quânticos para esse primeiro elétron aqui. Quais seriam os números quânticos dele? Primeiro é 2, o número quântico principal é 2, porque ele está no subnível, ele está na segunda camada, que é a camada L. O número quântico secundário dele, nós temos, para os números quânticos secundários, que correspondem aos subníveis, S, P, D e F, nós temos 0, 1, 2 e 3. Então, como ele está no subnível P, então o número quântico secundário dele vai ser 1. O magnético leva em conta o orbital em que ele está. O número quântico magnético para o orbital S sempre é 0. O orbital P é 0, mais 1 ou menos 1. Se eu tiver aqui um orbital D, professor, como é que seria então? Vamos lá, ó. O D, o subnível D, ele tem 5 orbitais. Tá? Então, se você for verificar o número quântico magnético para ele, é 0, mais 1 e mais 2, e aqui menos 2 e menos 1. E também levando em consideração o orbital D, F, aliás,
o F nós temos 7 orbitais. Então, nesse caso, tá o número quântico magnético para o orbital F, nós temos menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, isso aqui é para o F e isso aqui é para o B. E aqui o P que nós estamos fazendo agora. Então, o número magnético para esse elétron aqui, esse que está aqui, ele é menos 1. E o spin que aponta para cima, a gente tem por convenção que pode ser menos meio. Aí eu vou fazer agora para esse elétron aqui. Ó. Quais que são os 4 números quânticos para esse elétron aqui? Vamos lá então. O principal, secundário, magnético e o spin, né, que fica então para ele. Então, o principal também é 2, porque ele também está na segunda camada, que é a camada L. Então, aqui vai ser 2. O secundário também vai ser 1, porque ele está no subnível P, e o P secundário é 1. Só que o magnético dele é diferente, ó. Ele está aqui nesse 0 aqui, nesse orbital aqui, e não nesse aqui, que é o menos 1. Ele está aqui no 0. Então, é 0. E o spin dele aponta para cima, é menos meio também. Então, está vendo que esse conjunto, o primeiro conjunto ali de números quânticos desse elétron aqui, que é esse aqui, é totalmente diferente desse aqui. Ó. Aqui é 2, 1, menos 1,5. Esse aqui é 2, 1, 0 e menos meio. Menos meio aqui, menos meio aqui. Então, é isso que diz o princípio da exclusão o princípio da exclusão de Pauli. Ok? Bom, então vamos ver aqui como exemplos, vamos considerar a formação de algumas moléculas simples, né? Vamos aqui primeiro no HF. HF é o ácido fluorídrico. Então nós temos aqui no ácido fluorídrico essa situação. Vamos lá. Nós temos o hidrogênio, que tem um elétron, e o flúor, que tem aqui os seus 7 elétrons. Hidrogênio é um S1 e o flúor é um S2, 2S2, 2P, 2 com 2, 4, para 9 faltam 5, 2P5. Então aqui eu tenho um elétron, olha só, tem um elétron desemparelhado, o hidrogênio faz uma ligação. Agora aqui no flúor, nós temos aqui no 1s2 esses 2 elétrons, no 2s2 esses 2 elétrons, e no 2p5, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então tem um elétron desemparelhado aqui, ó. Então ele vai fazer uma ligação. Então a ligação que vai acontecer aqui, né, pelo diagrama de eletrônico, é essa ligação aqui para a molécula de HF. Vai ser a ligação desse orbital aqui com esse orbital aqui. Essa ligação, se a gente for desenhar os orbitais, olha só, o orbital S, que é o orbital aqui do hidrogênio, ele tem um formato esférico. E o orbital P, ele tem esse formato aqui. Aqui nós temos 3 eixos, tá? Então nós temos aqui um orbital
do subnível P. Aqui nós temos um outro orbital. E aqui nós temos um outro orbital. Então, o subnível P, ele tem 3 orbitais, que nós chamamos de Px, Py e Pz. Então, aqui eu tenho o Px, aqui eu tenho o Py e aqui eu tenho o Pz. O Px e o Py, eles estão com seus 2 elétrons, eles estão preenchidos, né? Então aqui eu tenho 2 elétrons no Py, 2 elétrons no Px, e no Pz é o espaço que tem, ele só tem um elétron, então ele tem um espaço para fazer a ligação. Essa ligação, então vai acontecer aqui, ó, vou colocar esse hidrogênio aqui, tá? Também é uma esfera, tá? Também é um orbital em 3 dimensões, tá? É uma esfera isso aqui. Essa ligação que vai acontecer então entre aqui é o hidrogênio e aqui é o flúor. Essa ligação que vai acontecer, ela acontece, deixa eu apagar aqui. Aqui é o Pz. Então, essa ligação entre o subnível, o orbital S aqui do hidrogênio com o orbital Pz do flúor é uma ligação que acontece no mesmo eixo. Tá? Essas ligações químicas que acontecem no mesmo eixo, nós chamamos de ligações sigma. Tá? Como está acontecendo entre um orbital S, esse aqui é um S, né? Ó, esse aqui, e um P, eu chamo de sigma SP. Está acontecendo no mesmo eixo. Tá? Ela acontece aqui no mesmo eixo, essa ligação. Então, ligações que acontecem no mesmo eixo são ligações sigma, são ligações fortes. Tá? Esse é o nosso primeiro exemplo aqui, tá? Que é do HF. Tá? No HF, o hidrogênio possui um orbital S com um único elétron, que interage com o orbital 2p, no caso aqui o 2pz, contendo um elétron isolado do átomo de flúor, e faz aqui a ligação, né, que eu acabei de desenhar aqui para gente, que é uma ligação sigma sp. A primeira ligação que um átomo fizer sempre será uma ligação sigma. Tá ok? O segundo exemplo que nós temos aqui é o da água. Na água, o átomo de oxigênio possui 2 orbitais P semipreenchidos, que podem interagir com orbitais S semipreenchidos de 2 átomos de hidrogênio. Então vamos aqui para mais esse exemplo, a nossa querida água. Então lembrando que o oxigênio tem número atômico 8, então ele é 1s2, 2s2 e 2p2 com 2, 4, para 8 faltam 4. 2p4. Então aqui eu tenho o 1s, aqui eu tenho o 2s e aqui eu tenho o 2p, lembrando que o 2p tem 3 orbitais no seu subnível. Então aqui no primeiro nós temos 2 elétrons. Olha aqui. No 2s2 também tenho 2 elétrons. No 2p4 eu tenho 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. E tenho ali, então, dois elétrons que estão desemparelhados. Lembra, né, que sempre que você tem elétrons desemparelhados, o átomo vai tentar emparelhar esses elétrons com um outro átomo para deixar emparelhado e ficar estável. E aqui eu tenho os átomos de hidrogênio, que tem apenas um elétron cada um deles. Está desemparelhado, ele vai fazer uma ligação aqui. Como nesse caso, então, eu tenho 2 hidrogênios, no caso da água, né? Lembrando da forma da água, lembra lá? H2O. Então eu tenho esse primeiro hidrogênio, que está ali, e um outro hidrogênio aqui.
Tá. Aqui eu tenho outro hidrogênio, que também é um S1. Eu coloquei 2, mas é 1, né? Um S1, que tem também o seu único elétron desemparelhado. Então o que vai acontecer? Uma ligação desse orbital com esse e uma ligação desse orbital aqui com esse. Uma ligação sigma sp e aqui também uma ligação sigma sp, que é do S do hidrogênio com o P do oxigênio. A mesma coisa, aqui eu vou desenhar aqui o átomo de oxigênio, o orbital P dele, tá? Px, Py e Pz, da mesma forma da que eu tinha feito anteriormente. Então aqui eu tenho um orbital P, que tem esse formato de halteres, ele não é esférico, né? Aqui o outro orbital P e aqui o outro orbital P. A gente está vendo aqui que o primeiro, que é o Px, ele está preenchido, tem 2 elétrons, né? Tem 2 elétrons aqui nos orbitais. Nos outros dois, que é o Px e o Pz, não, só tem um orbital em cada um deles. Então aqui é o lugar propício para fazer a ligação. Então vai fazer a ligação aqui com os átomos de oxigênio, no mesmo eixo aqui, com os átomos de hidrogênio, perdão, no mesmo eixo aqui. Então aqui eu tenho, tá, o elétron aqui. Só que quando a ligação acontece, tá, isso foi muito interessante de acontecer, o spin tem que estar oposto, né? Acabamos de ver isso um momentinho atrás. Então eles vão interagir e o spin aqui vai ter que estar em sentidos opostos. Então aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho outro hidrogênio, e esses orbitais aqui são orbitais do oxigênio. Aqui é o Px, aqui é o Pz e aqui é o Py. Aqui a molécula de água, então, ela vai ter esse formato aqui, né? Um formato angular. Da forma que as ligações foram feitas, tá? Na geometria da molécula. Então, 2 ligações sigmas, né? 2 ligações sigma, que são ligações muito fortes acontecendo aqui. Beleza? Vamos parar aqui para dar uma descansada e ir para o próximo vídeo.